Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Nas últimas semanas, a gente falou sobre técnicas e tecnologias agrícolas, sobre o uso das palavras na agricultura. A gente falou um pouquinho também, né, como que ao longo do tempo, né, a humanidade foi desenvolvendo, foi aperfeiçoando, né, maneiras de realizar essa atividade. E talvez, né, uma das coisas que ficou faltando é quando, né, a agricultura começa. Por que que a agricultura começa? E a ideia hoje é falar um pouquinho da história da agricultura. Então vamos lá, né? Primeiro, né, a palavra. Essa palavra agricultura, né, vem da palavra ager, né, que significa aí campo, terreno, terra boa, né? Então, e cultura, cultivo, né? Então, o agri do ager, cultura, cultivo, né? Campo onde se cultiva. E aí, num determinado momento, né, na história da humanidade, vai acontecer o que se chama de Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica ela vai acontecer há mais ou menos aí uns 10 mil anos atrás, e curiosamente ela vai ocorrer, né, em grupos humanos que estavam, né, fisicamente separados, aí como vocês podem ver, em diferentes continentes, né, quase que ao mesmo tempo, né? Então, em diferentes lugares, grupos humanos, né, mais ou menos aí na mesma época, aprenderam a fazer a agricultura, né? E muito provavelmente eles aprenderam a fazer agricultura pela observação, né? Às vezes coletava algumas plantas, depois em alguns lugares da aldeia, sei lá, caía uma sementinha, a sementinha brotava, eles viam que era a mesma coisa que eles pegavam, né, para comer. E aí, ao longo do tempo, né, a humanidade, obviamente, foi desenvolvendo técnicas próprias, técnicas adaptadas às características de cada lugar. E aí, nessa revolução neolítica, né, na medida que a gente aprende a fazer agricultura, a gente aprende a domesticar animais, a gente vai, aliás, né, a humanidade vai passando aí por um processo de transição demográfica, né? Uma transição demográfica de lugar, né? A gente basicamente éramos grupos, né? Éramos não, né? Porque eu não estava lá, né? Mas os humanos ali, eles eram caçadores e coletores, né? Nômades, portanto, e passaram a ser sedentários, né? Passaram a ser por um processo de sedentarização. Geralmente isso acontecia na beira de rio, né? Então, o grande lugar que se procurava ali para sedentarizar eram as terras aí na beira de rio, que eram terras mais férteis. Junto com isso, a gente já falou, acho que na primeira aula de técnicas agrícolas, houve, né, o conhecimento, a descoberta ali, né, da domesticação. Né? A gente vai ao longo do tempo selecionando plantas, selecionando animais que melhor se adequam aos nossos interesses e se adaptam aos lugares onde os seres humanos vivem. E com isso, né, na medida que a produção agrícola ia aumentando, a gente vai ter, né, a produção de excedentes. E os excedentes obtidos a partir da atividade agrícola, né, eles vão trazer aí uma série de mudanças sociais nas diferentes sociedades, né? Porque antes, né, numa sociedade que é caçadora, coletora, todo mundo tem que ficar o tempo todo preocupado em conseguir comida, né? Numa sociedade agrícola, vai ter, e que tem excedentes, né? Vai ter, os excedentes eles vão permitir que uma classe, que um grupo de pessoas possa se dedicar aí a outras atividades.
né? E isso vai gerar mudança até na maneira como a sociedade é gerida, gerenciada, até no tempo livre que alguns indivíduos vão ter para pensar, para ter ideia, para fazer outras coisas, né? Então, por isso que esse período aí do Neolítico é um período de grande evolução e de grande mudança, né, na maneira como a humanidade vivia. E aí, né, com essa revolução do Neolítico, uma série de mudanças, né, vão acontecer. Eu já falei, né, que existe uma mudança de espaço geográfico, né? As sociedades elas vão tender a se fixar num determinado espaço por mais tempo. E ao se fixar nesse espaço por mais tempo, né, e tendo pessoas que podem prescindir, né, ou não trabalhar na agricultura, é aí que o homem, de fato, começa a mudar em grande escala aí o espaço geográfico. A gente pode pensar nas construções da antiguidade, sejam elas obras de irrigação, sejam monumentos, templos, né? A existência desses excedentes também vai trazer aí a noção de propriedade, né? Algo que não existia antes e que também cria, né, uma série de mudanças sociais entre aqueles que têm propriedade, entre aqueles que não possuem propriedade e até mesmo, né, nas sociedades escravistas entre aqueles que são propriedade, né? Além disso, a existência de excedentes, a necessidade de alguém para organizar tudo isso, né, vai criar aí as condições, né, para que surjam os governos e os primeiros, né, embriões daquilo que hoje a gente chamaria de Estado, né, dessa entidade que ela não existe, mas que vai permear aí a vida de todos. E, obviamente, né, como algumas sociedades podiam ser mais bem-sucedidas do que outras, por exemplo, na produção agrícola, né, isso poderia motivar sociedades onde a produção era menos favorável a entrar em guerra, a roubar, a, enfim, escravizar outras pessoas, né? É aí que a gente vai ter as guerras, os conflitos, né, a organização social em classes, e com todas essas mudanças, né, até para aumentar a produção, tem desmatamento, irrigação, um monte de coisa, né, a gente vai ter problemas ambientais, né? A partir da descoberta da agricultura, a gente começa a alterar o meio, né, numa escala que é muito grande, que é muito intensa, né? Então, todo esse período aí do Neolítico, ele é um período de grandes mudanças, né? E algumas dessas mudanças, elas estão, melhor dizendo, presentes nas nossas vidas até hoje, né? E era isso que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.